Olá! Hoje o Strong Visita começa de um jeito diferente. Vocês podem perceber que eu estou aqui com o meu doguinho, estou em casa, aqui num ambiente muito acolhedor, porque também quem eu vou entrevistar são pessoas que eu considero da minha família, pessoas maravilhosas e que têm um carinho enorme. Hoje estamos aqui para conversar sobre um tema muito importante, o Dia da Consciência Negra, que reflete e também pede aí uma série de reflexões, de pensamentos e de ideias. Para falar sobre o Dia da Consciência Negra, eu gostaria de começar falando sobre racismo. De acordo com o dicionário, racismo é uma forma de discriminação que leva em conta a raça como fundamento de práticas que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos. Ou ainda, é o preconceito contra pessoas a partir do seu tom de pele, remetendo a uma raça que é marginalizada, vista como inferior ou até desvalorizada. Quem nunca usou expressões no seu dia a dia como mulata, dia de branco, a coisa tá preta ou criado mudo? Gente, você conhece alguma ou todas essas expressões? Pois é, então precisamos debater sobre o tema racismo. O uso dessas expressões é coisas que muitas vezes são naturalizadas nas falas das pessoas. Falar, isso é coisa de preto, tem o sentido de algo que não é bom ou que não dá certo. Outras expressões muito usadas no dia a dia pelas pessoas e que devem ser repensadas na língua portuguesa. Isso aqui é uma coisa de meia tigela. Você sabia que quando nós falamos meia tigela, isso se refere aos negros que trabalhavam à força nas minas de ouro e que nem sempre conseguiam alcançar suas metas? Pois é, a punição para eles era comer somente metade da tigela de uma comida. Ou mulata, que muitas vezes algumas pessoas usam como algo positivo, mas que na língua espanhola se refere ao filhote macho do cruzamento de um cavalo com uma jumenta ou de um jumento com uma égua, ou seja, tem que ser expressões abolidas, retiradas da língua portuguesa. Ou, quem nunca falou, essa pessoa é da cor do pecado, também se referindo à sensualização da mulher negra. Denegrir, que também é uma expressão extremamente preconceituosa, que se refere a difamar, tornar negro, algo totalmente ofensivo e que se refere a manchar a reputação de uma pessoa. Inveja branca, também se relacionando à competitividade, algo negativo. Cabelo ruim, cabelo duro, lista negra, samba de crioulo doido, negão, chuta que é macumba. São expressões que, infelizmente, a língua portuguesa canonizou e que hoje, com a consciência que nós temos, devem ser evitadas, exterminadas da nossa língua. E hoje, nesse dia tão importante e representativo, estou aqui com Jaqueline Jacinto Araújo, que fez curso de Publicidade e Propaganda e se formou conosco na Strong Business School. E hoje ela trabalha na área de design e também tenho a honra de receber Ana Carolina do Nascimento Lima, formada em Engenharia de Controle e Automação e que hoje trabalha como gerente sênior de TI, Tecnologia da Informação. Vamos conhecê-las? Muito obrigado, meninas. Olá, professor. Muito obrigada. Eu agradeço. Muito prazer, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigado pela presença e por aceitar nosso convite. Primeiramente, eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre essa data, né? Dia da Consciência Negra. O que vocês acham de ter um dia estabelecido como, ou canonizado como Dia da Consciência Negra? Vocês acham que é um dia importante, que é um dia relevante, ou que na verdade seria uma data que não deveria ser um dia só, deveria ser uma consciência todos os dias, né? Essa data deveria ser pensada e refletida todos os dias. Como que vocês pensam nessa questão? Eu acho super importante essa data. Ela deve e tem que ser relembrada e por isso é muito importante ter o nosso calendário e trazer, né, que a importância dela. Mais do que isso, né? Para as pessoas entenderem porque não é somente um feriado para as pessoas descansar. Exato. Porque tem uma história por trás disso. Então eu acho importante, sim, essa data. Hoje nós temos muitos questionamentos na nossa sociedade, porque tem consciência, Dia da Consciência Negra, porque não da Consciência Branca. E são coisas que devem ser estudadas, aprendizadas, para poder entender o porquê dessa data. Então sim, eu acho que essa data tem que ser lembrada anualmente, se possível mais vezes, mas a gente sabe que não, mas é importante sim. E como que é ser uma mulher negra no mercado de trabalho? Que aí tem duas questões, né? Nosso mercado de trabalho é predominante masculino, né? A gente sabe que tem essa questão do homem
né, do machismo no mercado de trabalho, e aí temos mulheres negras, empoderadas, bem-sucedidas, no mercado de trabalho que geralmente é dominado por homens, e também o preconceito do homem branco, né? Como é que é ser uma mulher negra no mercado de trabalho com tanto machismo, com tantas questões que devem ser discutidas e devem ser superadas? Olha, é complicado em muitas questões, mas eu sinto que isso é um ponto que está sendo discutido, está sendo evoluído hoje. Muitas empresas prezam pela diversidade e inclusão, tem propagandas e iniciativas em relação a ajudar e tudo mais, então é um ponto que está sendo levado, está sendo interessante, mas tem muito ainda que acontecer, muito que melhorar ainda. Não é fácil, isso depende muito do ambiente onde você está inserido, porque nem todas as empresas ali têm um espaço seguro para você conseguir relatar as situações que acontecem no dia a dia, né? E por isso que eu acho que quando você não tem esse espaço seguro, tem uma questão de insegurança, porque você tem receio de debater certas situações, porque ele pode ser uma pessoa superior a você ou não. A questão de levar muito na brincadeira, porque muitas coisas que acontecem em questão de racismo e tudo mais, não é levado como uma violência, mas sim como uma brincadeira. E quando é levado como uma brincadeira, é muito fácil das pessoas meio que passar um pano, entendeu? Então, é complicado, eu acho que a gente aprende a se blindar em certas situações, a adotar posturas que normalmente as pessoas não precisam ter para poder evitar que isso aconteça. Então, em determinadas situações, existem certas brincadeiras que eu, como uma pessoa preta que participa do mercado de trabalho, estou lá, tem certas brincadeiras que eu não participo e que eu não vou conversar e que eu não vou dar margem para que eu tenha certas brincadeiras, entendeu? Então, eu acho que é muito sobre eu tentar me esquivar de certas situações, mas ao mesmo tempo mostrar muito meu lado profissional, meu potencial e tudo mais. E é isso, professor. Muito bem. Você tem uma situação já que você se lembra que você ficou desgostosa, ou que você se esquivou de participar? Para as pessoas estava tudo bem e para você feriu, né, de alguma maneira internamente, feriu sua essência, que você preferiu se afastar? Olha, como eu sou uma mulher, a questão não é tão violenta quanto eu vejo quando acontece com homens pretos, é lógico. Mas existem situações que é desconfortáveis. Teve um momento que a galera ia comer em um restaurante e aí do nada alguém resolveu soltar um comentário do tipo, era um restaurante muito bom, assim, e alguém resolveu soltar um comentário do tipo, a Jaqueline não sabia se comportar. Meu amigo, por que dessa galera toda, somente eu não saberia me comportar num restaurante? Não sei, eu acho que é o seu jeito, é o seu... Não, eu quero saber por que você acha que todas essas pessoas que estão reunidas aqui, somente eu não saberia me comportar em um restaurante. Não faz sentido você achar essa... Aí ele ficou desconversado, tudo mais, todo mundo riu, não sei o que, e trocou de assunto. Então é uma situação que me deixou chateado, entendeu? Uhum. Teve uma outra situação, mas assim... de novo, né? Foi o meu primeiro estágio e eu comecei a estagiar na área. E ali a mulher me colocou como estagiária, depois me colocou como secretária e depois achou normal me colocar para a parte de limpeza. E eu fiquei sem entender por que ela gostaria que eu limpasse o escritório dela, sendo que não tinha nada a ver com o meu contrato. Não tinha nada a ver com a área que eu ia fazer dentro da empresa. E por que ela achou isso normal? E por que qualquer outra pessoa não seria para poder limpar a parte do escritório? Então, foram situações mais assim que eu acho que é um pouco... E Ana, você também acha que é possível transformar essas dificuldades e esses desafios em oportunidade de aprendizado e de crescimento? Às vezes, quando uma situação como essa acontece, você acha que você acaba ficando mais forte ainda para lutar contra esse tipo de situação? Como é que você vê quando tem esses obstáculos assim? Eu acho que sim, tem um ponto positivo, né? Se a gente pode falar um ponto positivo nessa história, que é você entender mais como funcionam as pessoas, tomar cuidado, se blindar de algumas coisas, porque no fim é muito cansativo. A gente pode ter força e lutar todos os dias, mas chega um momento que é cansativo. Então, a gente
pode também ir aprendendo como desviar dessas situações ou como enfrentar essas situações de uma forma que não nos abata tanto assim. E muitas vezes a pessoa vem com aquela desculpa, né? Ai, desculpa, é desinformação, eu não sabia que ofendia, eu ainda tô conhecendo. Já deu tempo de todo mundo saber, né? O que e todas as vezes vocês terem que explicar para a pessoa, olha, isso não pode, isso é preconceito. Chega uma hora que, não é minha posição de fala, então eu não sei como é que é. Não cansa um pouco esse argumento das pessoas de toda hora tentar se justificar e colocar como uma falta de conhecimento, falta de sabedoria? Com São certeza. São muito. É desgastante, assim, a gente, pelo menos eu, assim, sou uma pessoa muito positiva, sou uma pessoa que procura levar as coisas com bom humor, mas assim, com bom humor porque é o meu jeito, mas não é uma coisa engraçada, não é uma coisa, assim, mas cansa, logicamente que cansa, porque são muitas situações e muitas repetições, sei lá, pessoas, não sei se aconteceu com você, mas querendo tocar no meu cabelo, eu nem conhecia, nem tinha intimidade, a pessoa queria ficar cutucando meu cabelo porque achou bonito, porque achou legal. Então, assim, essas situações, assim, cansativo demais. Então, cada pessoa lida de algum jeito. Eu procuro levar numa neutralidade, lógico que eu procuro deixar sempre as pessoas informadas de que eu não gostei, mas... Então você salienta, olha, não foi legal, para a pessoa saber que você também, Ana, quando acontece isso, você também faz questão também de falar, olha, não foi legal, não gostei, não é o que eu... Bacana. Com certeza, eu acho que também depende muito de como a pessoa fala algumas coisas e quão disposta ela tá para aprender de verdade, porque algumas pessoas, é como você falou, é uma desculpa de tipo, ai, não sei, não aprendi. Agora, se a pessoa genuinamente quer entender e quer aprender, eu acho que vale a pena a gente falar, né? Trazer um pouco desse letramento racial também para essas pessoas. É aquilo, pelo menos eu levo assim. Se a pessoa veio com uma certa brincadeira, eu vejo que é muita brincadeira porque ela tá vendo maldade, eu resolvo na patada. E na ignorância. Sim. Igualmente. Mas se é uma coisa que eu vejo que não é uma maldade da pessoa, porque a gente sabe, né? Aí procuro não só parar, mas como ensinar, entendeu? Mas se é uma brincadeira maldosa, de forma alguma. Ainda mais no mercado de trabalho, quando é muitos homens e tudo mais. Acho que eu sempre trabalhei com homens, agora estou trabalhando com mulheres, mas a gente se blinda aí ao ponto de você saber se defender muito bem, ao ponto, assim, porque a maioria das vezes não é uma coisa tipo assim, sem maldade. Dificilmente é. Entendi. Agora, representatividade e inclusão, né? Como é que vocês veem a evolução desses termos, né? Representatividade e inclusão, pensando no mercado de trabalho, nas agências, nas empresas? Vocês acreditam que hoje as empresas representam vocês, incluem e abarcam, acolhem? Como é que está hoje essas questões, pensando no mercado de trabalho? Ótimo. Eu gosto muito desse tema, porque eu trabalho com esse tema dentro da minha empresa. Fala um pouquinho do seu trabalho pra gente, compartilha com a gente. Compartilho. Eu sou gerente de TI, então essa função não está muito ligada, mas eu tenho um projeto dentro da empresa que é relacionada a como nós vamos atrair jovens, possíveis futuros gerentes também, raciais, e como a gente vai nas universidades, quais universidades, e como a gente traz essa comunicação para atrair essas pessoas para dentro da empresa. Então, eu sou líder desse projeto dentro da empresa. E, assim, eu sei que eu vivo numa bolha, porque a minha empresa realmente é um pouco fora da curva em relação à diversidade, inclusão e tudo mais. Eu sei que outras empresas, às vezes, não têm tanto esse esforço, mas eu vejo uma melhora considerável se a gente pensar no passado versus hoje. E eu acho que a tendência é continuar nesse sentido. Então, quanto mais pessoas negras dentro do mercado de trabalho, dentro das universidades, tendo oportunidade, mais pessoas pretas eles vão puxar. E aí a gente vai conseguir melhorar essa situação ao longo do tempo. Então, eu gosto bastante de pensar assim, de como a gente também que está dentro ajuda as pessoas que estão começando, que estão entrando no mercado de trabalho, sendo uma referência, sendo uma ajuda. Então, eu gosto bastante do tema e trabalho muito com isso. Que bom. Vocês são novas, né? Quantos anos vocês têm?
29. 29, 26, né? E vocês, assim, pensando a nossa realidade de hoje, né? Século 21, 2024, vocês já conversaram, de repente, com os pais, né? Com a mãe, com o pai de vocês, sobre como que isso era lá atrás, no passado, e vocês veem uma evolução, algo, né? Que a gente sempre pensa, né? Tá melhorando, mas será que realmente tá melhorando? E vocês também têm esse relato da família, como que era no passado? Poderia compartilhar um pouquinho conosco? Olha, eu acho que essa questão também depende muito da bolha, porque a gente trabalha em escritório, né? Então, escritório, agência, então é necessário uma formalidade, é necessária uma postura, ensino superior e tudo mais. Então, isso já meio que contribui para a gente estar inserido e a gente ver essa evolução. Porém, assim, o meu pai sempre trabalhou em indústria. E a realidade é diferente. Eu já trabalhei e também já trabalhei em firma. Então, é completamente diferente, porque aí você vê o racismo, questão escancarada mesmo. E não é nem brincado para fingir que é ofensivo mesmo. Então, e ali não tem uma questão, né, de você reportar para alguém, para isso tomar uma atitude e tudo mais. Então, assim, das histórias que meu pai me conta, das histórias que minha mãe me conta, do passado deles, assim, é muito violento. Não tô falando que hoje não é violento, tô falando que hoje é um pouco mais leve. Leve no sentido de as pessoas sabem que chamar uma pessoa, um preto de macaco e ser filmado e colocar nas redes sociais, ele pode ser demitido. Mas não que se ele xingar de alguma outra forma, que não seja macaco, vai ser um pouco mais, não vai ser tão levado a sério, assim, sabe? É abrandado, né? Então, antes meu pai me contava essas histórias, então assim, eu vejo que era muito, muito pesado. Então por isso que eu vejo essa melhora, assim, que aconteça. Mas aquilo, eu não posso falar por todos os lugares, porque chão de firma, loja, esses trabalhos, assim, muito mais puxado, é muito mais pesado. Então, assim, tem suas diferenças. Sim. No geral eu vejo essa evolução, porque como ela falou, né? Muitas vezes no passado era escancarado, era um racismo completamente na cara e que não tinha como esconder. E era normalizado isso no passado. Eu acho que a gente está evoluindo no sentido de as pessoas pelo menos se policiarem para não sofrer punições. A gente tem agora o racismo, tudo mais em lei, então é crime. Então, pelo menos as pessoas se policiam. Inafiançável, inclusive. Pelo menos as pessoas se policiam mais, as empresas estão devagarinho, né, trazendo a questão da diversidade e tentando erradicar esse tipo de comportamento dentro das empresas. Então, claramente, não estamos no ponto bom, onde Ideal. A gente queria estar, exato, mas eu vejo uma melhora versus na época dos meus pais. Ou, né, eu acredito que ainda exista racismo, ainda assim também a LGBTQ-fobia, mas hoje, pelo menos, talvez pela punição, ainda acaba sendo um pouco mais velado, né? As pessoas, pelo menos, as que são, fazem isso, mas de maneira velada, ou acabam não expressando, externalizando o pensamento, né? Também, talvez não de uma forma violenta, violenta, né? Mas talvez externaliza de uma outra tipo de fala. Entendi. Eu até comentei uma vez, né, poucos dias, uma pessoa falou para mim assim, olha, eu sou contra dois homens casarem ou duas mulheres casarem, inclusive morarem juntos, porque minha religião não permite. Então, às vezes a pessoa coloca na religião algumas questões, né? Claro, racismo não, mas outros tipos de preconceito, como se a religião validasse esse tipo de fala, né? Então aí você vê, né? A pessoa não fala, eu sou preconceituoso, não. A pessoa coloca a religião, minha religião não aceita, né? E é triste, né? A gente ver esse tipo de posição ainda hoje, né? Em que a gente pensa que tanta coisa deveria ter mudado e a gente ainda é tão retrógrado, né? Sim. Em algumas questões. Meninas, qual que é o papel das empresas e de outras instituições para promover um ambiente de diversidade e inclusão? Né? Como que vocês veem que as empresas deveriam se posicionar, se colocar para promover essa diversidade e essa inclusão? Olha, do meu ponto de vista, eu acho que aumentar o número de contratações de pessoas pretas é um ponto muito importante,
Porque não só contratação, tá? Cargos de liderança. Porque é muito comum, por exemplo, no call center você vê muitas pessoas pretas, mas dentro do escritório ali, do dia a dia, é menos comum, entendeu? Então, contratar pessoas pretas e priorizar isso, que nem acontece muito, inclusive no seu trabalho, vaga afirmativa para pessoas pretas, estágios afirmativos para pessoas pretas. Inclusive tem aconteceu agora recentemente o trainee da Pepsi e tudo mais para mulheres pretas, então acho que assim, é entender o que está faltando e promover vaga para essas pessoas, porque qualificação muitas pessoas têm no mercado, mas às vezes tem a questão da insegurança que você fica, mas quanta pessoa vai se candidatar, por que eu vou ser escolhido? Porque são tantas vezes que você bate a porta na cara, você não se sente mais capaz de conseguir aquela oportunidade, então você deixa passar. Então eu acho que isso é um papel muito importante, e isso para empresas e para instituições, promover cursos, bolsas de estudos, porque quando a gente vai pensar, eu, por exemplo, cheguei no ensino superior, ela também chegou no ensino superior, mas da minha parte não é dentro da minha realidade. Não é muito comum você ver. Quando a gente pensa, eu tenho todo o seguro do mundo, né? Meu pai, minha mãe e tudo mais, vai ser uma pessoa pobre da periferia que precisa trabalhar para poder sustentar a casa. Como é que ela vai fazer um curso de inglês, por exemplo, para poder se aplicar numa vaga? Não tem tempo, porque no sábado ela trabalha. E no domingo ela está cansada de ter trabalhado, ou se faz faculdade à noite, no domingo está a matéria acumulada para poder fazer no domingo, para na segunda começar tudo de novo. Então eu acho muito importante qualificação, que é uma coisa que o mercado de trabalho pede muito, né? Para essas pessoas. Assim. Contribuindo com o que a Jack disse, eu vejo vários momentos, várias etapas em que as empresas podem ajudar o candidato. Então, uma delas é como você vai falar da sua empresa, divulgar a sua empresa, trazer referências de dentro da empresa, de que sim, é possível você trabalhar lá dentro, você pode chegar lá, para justamente derrubar esse tipo de barreira interna de esse lugar não é para mim, escritório, não sei o quê. Também entender, fazer um estudo mesmo de quais são as barreiras da população preta em passar no meu processo seletivo. Tem alguma coisa que a gente deveria ajustar ou entender para fazer esse processo seletivo ser mais justo ou incluir essas pessoas? Tem a questão também dos horários. Às vezes aconteceu na minha empresa da gente planejar eventos para pessoas pretas e pardas, só que era no meio do dia. E aí o feedback que a gente teve as pessoas geralmente trabalham, sustentam a sua casa, precisam de uma renda. Então, esse horário não é o ideal para fazer esse tipo de evento para a população preta e parda. A gente fala também de entender quais são as dificuldades das pessoas, então, promover, né, cursos de preparo para você entrar no mercado de trabalho também é uma boa. E também, a partir do momento que você entra numa empresa, você tem que ter uma cultura real de diversidade e inclusão, porque senão a pessoa vai chegar na empresa e vai se sentir deslocada, vai se sentir fora, né? Acaba não sendo uma inclusão real, né? Não é uma inclusão. Então, também precisam trabalhar, a partir do momento que essa pessoa entra na empresa, de como é o ambiente, como é o apoio a essa pessoa lá dentro. Muito bem. Eu ouço, né, às vezes, pessoas próximas falando, por exemplo, sou contra cotas, né, em faculdade, sou contra cotas em universidade. E aí a justificativa que as pessoas muitas vezes dão, né, para ser contra a cota racial todo mundo é igual, não tem que ter favorecimento para a população preta. A gente ouve muito uma coisa que dói, né, que é o mimimi, né, isso é mimimi. Isso não só em relação ao racismo, em outras questões todas, né, que só quem sofre na pele sabe como é, né. Isso é mimimi, e eu sempre tento argumentar com as pessoas. Tem uma coisa que chama-se igualdade e uma coisa é equidade. E a equidade até é tentativa de reparação de algo histórico, né? É reparação de um dano histórico da sociedade, né? Então, como a sociedade tem várias questões que nós não conseguimos hoje reparar, as cotas seriam uma tentativa de, pelo menos, minimizar, né? E reparar tudo que a sociedade fez.
O que vocês acham sobre cotas e como é que vocês se sentem quando vocês veem pessoas com esse tipo de posicionamento, né? Mimimi, não deve, sou contra. Como é que bate em vocês esse tipo de fala? Olha, se não fosse uma questão de cota, nem tinha feito faculdade, né? Porque eu sou do ProUni. Então o ProUni foi o que me ajudou a conseguir entrar na faculdade, as mensalidades dentro da minha realidade. Uhum. Porque senão eu não conseguiria, né? É aquilo, você tem contas para pagar, a mensalidade tem que caber dentro do seu salário, e se não caber, você não consegue entrar. Então o ProUni ele colabora muito com isso, então eu me formei, utilizei o ProUni como uma pessoa preta, me apliquei pelo Enem, fez todo o processo. Então, se não fosse por conta disso, não teria finalizado, então eu acho muito importante, porque é uma forma de tentar equilibrar um pouco as coisas. Eu vim de escola pública, escola de bairro, escola em que, por exemplo, eu tava falando pra ela, né, esses dias ela tava falando sobre química, física, não sei o que, no meu ensino médio, eu quase não tive professor sobre isso, então quando eu entrei na faculdade eu fiquei, meu Deus, até português. Então era uma coisa, tinha muita bagunça na sala de aula, então quando eu entrei na faculdade eu fiquei, meu Deus do céu, uma realidade diferente da minha. E assim, é importante, porque senão se eu fosse seguir o caminho em que eu tava, eu não teria entrado. Uhum. Entendeu? Eu não estaria no mercado de trabalho. Eu não teria conseguido, por exemplo, largar o meu emprego fixo na época para poder estagiar, porque senão eu não conseguiria continuar e finalizar o meu curso. Então eu acho totalmente importante. Mas quando uma pessoa fala isso, na verdade eu acho muito difícil alguém falar. Acho que eles falam mais num grupo de pessoas, pelo menos perto de mim nunca ninguém falou isso. Já ouvi bastante. Já ouvi bastante. Que é contra e tudo mais, então... Mas se a pessoa fala isso, eu tento explicar, mas às vezes assim, se for educada, se estiver no dia educada, mas normalmente não. Eu acho que eu arrumaria uma briga, porque eu não vejo sentido e tenho que explicar uma coisa porque a informação tá ali. Então é mais pela opinião da pessoa na cabeça dela do que a falta de informação, entendeu? Eu já ouvi falas do tipo, por exemplo, essa faculdade reserva 10% das vagas para pessoas pardas, pretas, e a pessoa fala, mas aí você está tirando vaga de quem tem capacidade. Olha o tipo de discurso, Exato. né? Então você já ouviu esse tipo de discurso já? vi. E Muitas te dói? vezes. Cara, me dá pena da pessoa pela falta de informação, sabe? Pela falta de um pensamento, sabe, baseado em estudos, em fatos. Porque às vezes a pessoa só gosta do privilégio dela e não quer parar para pensar na realidade dos outros, sabe? Uhum. Então, também, muitas vezes eu nem me desgasto tentando explicar, mas eu acho que em algum momento essas pessoas deveriam buscar saber mais, entender por que a cota é feita, qual que é a real dificuldade. Muitas vezes, ela, meus amigos, quantas famílias, estudantes pretos hoje têm pais formados na faculdade? Eu não tenho. Também não. Ela também não. Muitas vezes não. Agora, quando você vê na população branca, isso é muito mais comum. Então, você vê, é uma geração atrás. Então, não é tanto tempo assim. E agora que a gente está conseguindo entrar nesses ambientes e tudo mais. E como eu falei, né? Pessoas pretas puxam pessoas pretas. Então, a gente já tendo essa base, esse ensino, a gente vai também apoiar nossos filhos, netos, enfim, as próximas gerações, a também chegar nesses espaços. Então, enfim, eu acho que essas pessoas deveriam procurar mais saber o porquê das coisas. E vocês vislumbram um futuro melhor? Vocês acham que com o que está sendo feito hoje, em breve, a gente vai conseguir um futuro melhor para os nossos filhos, netos? Vocês acreditam nisso? Sim. Talvez não tão em breve, Uhum. mas sim, acredito. A gente anda a passos curtos, mas eu acho sim. Mas tá andando, né? E tá Sim, andando, exato. Bom, nós estamos hoje no Dia da Consciência Negra, 20 de novembro. Como que esse Dia da Consciência Negra nos impacta, ou impacta vocês pessoalmente, e de que forma inspira suas carreiras e sua vida pessoal? Cara, eu acho muito representativa essa data. Claro que a gente deve ter reflexões e, enfim, comportamentos nesse sentido em todos os dias. Mas eu acho importante ter uma data para a gente conseguir ampliar o sentido e a importância dessa data. Então, é um dia em que a gente
né, vai parar para refletir, vai fazer ações, vai fazer, sei lá, trazer conhecimento, mais luz para as pessoas. E eu acho que isso é muito importante, apoiar as próximas gerações, também até, né, compartilhar conhecimento com a população branca, as outras raças, para refletir sobre isso também. Então eu acho muito importante ter esse dia. Muito significativo, né? E o que vocês acham que ainda precisa ser feito para a gente conseguir alcançar, conquistar essa sociedade mais igualitária, mais inclusiva, especialmente no mercado de trabalho? O que ainda precisa e pode ser feito? Quais são os próximos passos? Eu acredito muito na conscientização e parceria da população branca. Eu acho que, claro, a gente luta, a gente se junta para fazer as coisas acontecerem, mas também a gente precisa de ajuda de quem já está lá para permitir que a gente entre, que a gente participe. Então, às vezes, como a gente falou, né? Às vezes a gente está cansado de tanto lutar, de tanto explicar, de tanto debater. Então, eu acho que com a parceria e reflexões e entendimento da população branca, essa parceria, eu acho que é muito necessário para a gente evoluir como sociedade. Você falou que você trabalha numa empresa inclusiva e uma empresa que é engajada. Como é que você conheceu a empresa? Assim, você já sabia dessa ideologia da empresa? Você falou, é essa empresa que eu quero para mim porque me representa. Como é que foi o seu processo até para inspirar as pessoas que estão em casa, claro. né? Falar, olha, se você está sentindo que as outras empresas não te representam, o que a pessoa tem que buscar? De repente a visão da empresa, os valores, a missão. E como é que você conheceu essa empresa? Como é que você chegou até lá? Boa, muito legal, eu gosto bastante dessa história. Bom, eu fui conhecer a minha empresa no grupo de vagas da faculdade. Então, colocaram lá, vai abrir o estágio para essa empresa. E aí eu fui conhecer um pouco mais. Eu sou de uma área diferente da que eu atuo hoje, eu atuo em TI, mas eu sou engenheira de controle e automação. Então, eu vislumbrava mais trabalhar em fábricas, sabe, nesse tipo de trabalho, para construir robôs, para fazer automação, tudo isso. Então, quando eu pensei em ir para a minha empresa, a primeira coisa que eu procurei foi isso. Então, que tipos de vagas eu posso me aplicar? E aconteceu do tipo de vaga que tinha alinhado com a minha formação, era em outra cidade, que eu não poderia ir, porque era muito longe da minha universidade. E aí eu fui entender, beleza, das vagas que estão em São Paulo, quais eu gostaria de ir, entrar e tudo mais. E no site da empresa tinha um teste de, não sei, afinidade para áreas. E aí eu fiz o teste e deu para tecnologia da informação. E... Participação do Marshall. Então tinha, eu né, me vi ali sendo... Desculpa, me desconcentrei. Marshall. Vem cá. Vem com o pai. Tá fugindo. Vem, filho. Vem, você tá causando. Desculpa. Então é uma história que eu gosto bastante de contar, mas eu sou formada em controle e automação, sou engenheira, mas eu atuo na área de TI dentro da minha empresa. Conheci a empresa no grupo do Facebook de vagas da universidade e aí fui entender um pouco mais sobre a empresa e aí lá no site tinha um teste de afinidade para as áreas. Dentro das vagas em São Paulo, deu uma afinidade com tecnologia da informação. A princípio, eu não tinha nenhum conhecimento em TI. Só as coisas em comum com a engenharia e tudo mais. E aí eu entrei na parte da engenharia da informação. E estava a foto da CIO, que é a líder de TI mundial da empresa. E ela é uma mulher negra. Era, na época, uma mulher negra. Ela se aposentou hoje, mas vendo ela ali naquele papel, cara, líder global de TI da empresa toda. Acho que foi muito legal esse impacto.
fala, caraca, ela tá lá, eu posso chegar lá, eu posso ser uma mulher negra e me dar bem nessa empresa. E aí fiz entrevista, enfim, entrei. E a partir daí, eu acho que foi uma evolução, né, nessa questão de diversidade e inclusão. Já tinha um grupo muito consolidado voltado a LGBT, mas o grupo racial, para tratar de assuntos raciais, não tinha tão forte ainda. Ele era meio que uma parte do outro grupo. E com o passar dos anos, a gente foi evoluindo isso, foi criando força, foi trazendo mais pessoas pretas para a empresa e formando realmente um pilar só para falar de racial, inclusão, tudo mais. E aí, a partir daí que começou muitas atividades, muitos programas, iniciativas, e também foi aí que eu consegui também dar um retorno para as próximas gerações, né? Então, consegui apoiar o grupo, dar direcionamento, pensar nos programas, o que tem que ser feito. Recentemente, como eu mencionei, estou liderando a parte de atração de alunos, estudantes para o programa de estágio, alunos pretos e pardos. E também eu me apliquei para ser mentora. Então, a gente tem um programa de mentoria para pessoas pretas e pardas que ainda não entraram na companhia. Então, para prepará-las para a carreira, né? Enfim, a sua entrada no mercado de trabalho. Não necessariamente na nossa empresa, mas gostaríamos que eles fossem. Então, você mentora também. Então, eu acho também muito importante você ter pessoas em que você olha e fala, caramba, eu vim do mesmo lugar que essa pessoa, tive as mesmas situações em vida e ela tá lá, então por que eu não posso ir? Então eu gosto bastante de tentar ser essa referência, levar como foi minha carreira, minha vida, enfim, para estudantes, para as próximas gerações que vão entrar na empresa. E claro que a gente ainda vê uma disparidade muito grande em cargos de liderança. Então, na base você consegue trazer mais, mas quando você vai para cima, você começa a não ver tanto nem mulheres, muito menos mulheres pretas. Então, eu acho que para isso mudar de fato, a gente tem que trazer mais pessoas para dentro da empresa. Porque aí é mais chance de desenvolver essas pessoas e delas crescerem na carreira para tomar esses cargos. Então, essa é a base de tudo, trazer mais gente, incluir essas pessoas e ter, de fato, dentro da empresa, um pensamento voltado para isso, para realmente apoiar a carreira da população preta e parda. Ótimo. Vamos aproveitar que a gente está falando de TI, né? Fala um pouquinho da trajetória na área de atuação. Né? A Jaque também queria que você comentasse um pouquinho da sua trajetória nessa área que você está hoje. Divide com a gente um pouquinho, né? Como é que você também começou a sua carreira? Você contou agora, né, de como você começou a sua. E a Jaque foi aluna de Publicidade e Propaganda, lá da Strong, se formou em 2020... 21. Então faz 3 aninhos aí que você se formou, recém-formada. Como começou sua carreira, os meios e as estratégias que vocês usaram, que você utilizou para entrar nesse meio aí, nesse campo? Olha, como eu havia falado, né, eu trabalhei já como secretária por muito tempo, então eu deixei para procurar estágio quase no final da faculdade, justamente por essa questão que eu falei para você, financeira e tudo mais, então eu encontrei um estágio, mas eu sempre tive como visão e objetivo trabalhar na área de criação, porque eu gosto de criar, de conhecer coisas novas e tudo mais, eu acho que a criação me permite isso. Então, entrei na área de marketing, fiz 2 estágios na área de marketing, mas não era o meu único objetivo, né? Fui efetivada na área de marketing, mas sempre tentando voltar para a criação. No meio disso, obviamente, eu me qualifiquei, fiz cursos na internet, vídeos no YouTube, fui aprendendo, construí meu portfólio e sempre atualizando meu LinkedIn, porque é lá que você encontra pessoas. É a vitrine, né? Sim, exatamente. Então, sempre muito ligada no LinkedIn. Então, eu tive a oportunidade de entrar para a área de design, que no qual eu trabalho hoje.
faço parte de criação, então tive essa oportunidade, mas isso tudo por conta de que eu me preparei anteriormente, entendeu? Se eu tivesse só um objetivo, sem alinhar as coisas que eu precisava para isso, de nada aconteceria. Então, fiz cursos e isso me ajudou, né? Lógico, né? Além da faculdade. Então, foi a minha estratégia e que é totalmente válido, né? Então, por onde eu passo, as áreas que eu entro, tudo que eu crio, eu guardo para o meu portfólio. Porque na hora de entrevista e na hora do mercado de trabalho, não é sobre qual curso X que você fez na internet, não é sobre isso. É sobre, faz isso daqui pra mim. E é isso. E eles não querem saber se você está em processo de aprendizado, se você já sabe fazer, eles querem que você vá lá e você faça. E já aconteceu também de eu fazer trabalhos em que eu não precisei mostrar nem o meu currículo. Eu só cheguei, sabe fazer isso aqui? Sei, ótimo. Vem aí amanhã. Então... Mostrar na prática, né? Se você não sabe fazer, tchau também pra você amanhã. Então é muito prático o mercado de trabalho. A qualificação é extremamente importante, mas não é só um certificado. Um certificado foi o que eu falei, né? Eu consigo fazer um Photoshop. Não é sobre isso, é sobre você ir lá e você mostrar o que você sabe fazer. E mostrar com excelência. Então, é isso. Então, para os meus próximos passos, obviamente eu não parei só por aqui. Tenho muito que alcançar ainda, então é sempre a fazer cursos, mostrar, guardar portfólio e mostrar o que eu sei fazer, porque esse é o ponto. E sempre estudar, né? Eu sempre falo pro pessoal, sempre estudar, sempre se reciclar, nunca parar também, né? Sim. Quando eu entrei na faculdade mesmo, a gente não falava muito sobre marketing digital. Quando eu saí, explodiu. Então, assim, era uma coisa que era tão pequenininha e do nada cresceu tão rápido. Então, assim, estuda. Hoje em dia tem coisas que é crucial, principalmente você de comunicação, que nem eu falei, marketing digital. Você tem que saber. Dependendo da área que você vai entrar, você tem que saber falar inglês. Outras áreas, é obrigação você aprender certas coisas, Photoshop, Illustrator e tudo mais, porque é o que vai ser cobrado lá na frente. Na área de TI principalmente. Também. Se você não se atualiza, você está fora do mercado de Obsoleto, trabalho. né? Fica obsoleto. Porque tudo muda, né? Numa velocidade incrível hoje, né? Então você tem que estar sempre sabendo das tendências, fazendo não só cursos, mas também estudando por conta própria também, né? Sim. Uma coisa que eu falo, além das que a Jack já citou, é networking. Conhecer pessoas que trabalham na área. Isso é essencial, Exato, estudar elas, o que elas fazem de diferente, por que elas estão ali naquela posição. O que se destacam, né? Exato, o que eu posso aprender com essa pessoa que já passou pelo que eu quero passar agora. Então, isso também é muito importante. Meninas, na opinião de vocês, como é que está o mercado de trabalho atual na área da comunicação? Faça uma pequena análise aí, o cenário atual do mercado de trabalho para esses profissionais de comunicação e de design. Como é que vocês avaliam o mercado hoje? Está aquecido? Não está? Olha, eu acho que o mercado ele tem espaço para as pessoas. Hoje existem várias profissões que há uns 4, 5 anos não tinha. Por exemplo, conteudista, sei lá, social media não falava tanto, né? Então tem essas áreas. Eu vejo no mercado, acompanho o LinkedIn, né? E vejo muitas oportunidades nesse sentido. Então eu sinto que tem possibilidades. Mas aquilo que eu falei, né? A questão de qualificação. Então, hoje, se você quer entrar para social media, então você tem que ter a faculdade, mas cursos voltados para social media. Porque só a faculdade não vai garantir. Você quer virar designer? Beleza, você faz a faculdade e tem que fazer cursos paralelos dentro do design. Então, hoje em dia, softwares e tudo mais, então você tem que saber. Então, tem espaço, mas precisa de qualificação, porque às vezes muitas pessoas vão se candidatar e você é só mais um. Então você tem que ver como é que você vai se destacar. Agora, falando um pouquinho sobre qualificações, tanto para a área de design como para a área de TI, né? Quais são as qualificações necessárias para essas duas áreas? Habilidades técnicas essenciais, né? Pensando nessas habilidades, como proficiência em ferramentas de design gráfico, edição de vídeos, enfim, o que vocês poderiam falar para o pessoal de casa sobre essas qualificações que vocês precisam para cada uma das áreas, respectivamente?
Olha, a área de design é basicamente o pacote Adobe, Photoshop, Illustrator, Premiere, InDesign, After Effects. São os mais utilizados dentro do mercado de trabalho. Hoje eu vejo que existem muitas ferramentas que já tem algumas coisas pré-prontas ali para você. Mas, por exemplo, você vai mandar para um cliente ou para algumas outras pessoas, todo mundo vai utilizar o Photoshop. Então, por mais que, mas eu aprendi tal, sei lá, por exemplo, o Canva. Eu aprendi o Canva porque ele é mais simples, ele é mais rápido, ele já é intuitivo. Tá, mas olha só, quando você for na prática, for mandar uma arte para o cliente, o Canva ele vai atender todas as necessidades. Então, ajuda a aprender? Ajuda. A gente usa o Canva? Usa. Só que não é o mais utilizado. Então, esses formatos são os que mais utilizados, funcionam muito mais. Sempre vai ser porque, tem muito histórico no mercado, então assim, não faz sentido substituir. Eu acho que esses não vão ser, eles podem sim ter outras versões, podem ter seus concorrentes, mas pensando numa gama de designers que vão se conversar entre si. Eu, por exemplo, trabalhava falando com mais de 56 empresas, então 56 designers que eu ia mandar o tipo de arte que eu criei, eu exportava em Photoshop. Então todos esses aí tinham que saber mexer no Photoshop para poder adaptar a arte. Então essas são as ferramentas mais utilizadas. Uhum. Na minha área é um pouco amplo, mas as coisas que são mais gerais, assim, por exemplo, saber programar. Querendo ou não, cada empresa vai ter um estilo diferente, vai ter uma linguagem que usa mais ou menos, mas você tendo a base da programação, você consegue entender a sintaxe de uma programação específica depois. Uhum. Então, eu acho isso para TI essencial. Conhecer também sobre dados, como eles fluem, como eles passam de um lugar para o outro, como eles se conectam, base de dados. Porque tecnologia da informação é basicamente informação, é tudo. Tudo a gente pode falar em sinais, em dados. Então, entender como esses sinais se dão, como a gente pode manejar esses dados também é muito importante. Muitos falam de SaaS, que é uma plataforma que geralmente bancos usam bastante, mas assim, você tendo a base do conhecimento, você consegue fluir em diferentes programas, softwares. Eu acho que em TI isso é muito relativo, mas o importante é você ter a base desse conhecimento. Também está muito em alta, assim, internet das coisas, então também entender como conectar diversos dispositivos e interagindo com o ambiente. Então, eu acho que essas são as maiores áreas que eu diria que eu vejo dentro de TI. Também segurança da informação. Então, cara, os hackers estão evoluindo também. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai perder muita informação dentro das empresas, enfim, dados sensíveis. Então, essa parte de segurança dos dados também é uma parte muito grande. Redes também, então como conectar mesmo as coisas, aparelhos, enfim, para fazer toda essa rede de aparelhos funcionar junta. Então eu acho que esses são os grandes blocos de conhecimento que eu diria. Puxando um pouco sardinha para o meu lado, né? Quais são, que é da área da comunicação, na opinião de vocês, qual que é a importância das soft skills, por exemplo, comunicação, colaboração, criatividade? É importante essas soft skills para um bom profissional da atualidade? Olha, total. Indispensável. Sim, indispensável. Hoje não funciona só você fazer uma entrevista com uma pessoa, você passou porque ele gostou das suas qualificações. Não é só isso. Hoje tem etapas, principalmente para trainees, que são coisas que inclusive eu me aplico. E, por exemplo, em teste comportamental, tem dinâmica em grupo. E dinâmica em grupo é uma coisa que mais sai pessoas, porque elas não sabem se comunicar, elas não sabem. E é ali que eles pegam, a pessoa é um pouco mais agressiva, não, a pessoa é acomodada, a pessoa sabe se comunicar, não, a pessoa não sabe se comunicar, a pessoa sabe se apresentar em público, não sabe. Então hoje as empresas elas mudaram um pouco o cenário, porque elas entenderam que a parte técnica você pode ensinar a pessoa, mas a questão da soft skill é uma coisa que é um pouco pessoal, é muito do seu autoconhecimento. Então se você não quiser desenvolver o seu autoconhecimento,
não vai ser um profissional, não vai ser eu dando uma dica para ela ou ela me dando uma dica que eu vou aprender. Sou eu trabalhando em mim mesma para poder evoluir. Então eu sinto que é totalmente importante. E acho que as soft skills que eu posso dizer que são as mais importantes é o poder da comunicação. Porque se você não sabe se comunicar, se você não sabe se apresentar, dificilmente você passa em uma entrevista em que tem várias pessoas competindo com você. Eu acho que pensando, além de comunicação, é a questão de entender e compreender o outro. Porque falar, todo mundo fala, mas ouvir são poucas pessoas. Então eu acho que são uns pontos assim. Na TI também? Nossa, eu acho que isso é mais relevante ainda dentro de TI. A gente tem a tendência de ter pessoas mais introspectas. Exato, e aí acaba que as pessoas focam muito na parte técnica, então as pessoas são incríveis na parte técnica, só que na hora de se comunicar, na hora de trabalhar em grupo, às vezes a gente tem essa deficiência. E isso é essencial, em qual projeto, em qual empresa que você não trabalha em grupo. Que O você não tem interpessoal, né? Exato, que você não tem que apresentar numa reunião, que você tem que compartilhar ideias, influenciar. Então, se você não tem isso, você está morto no mercado de trabalho, porque isso é essencial para qualquer profissional. Então, até nas áreas mais técnicas como a minha, isso é muito relevante. E quem tem uma boa comunicação, quem tem um bom controle emocional, quem sabe influenciar as pessoas, se destaca. Porque acaba você sendo um pacote mais completo de profissional. Então, isso é essencial. Isso justifica também na Strong, a gente tem no primeiro ciclo de todos os cursos a matéria comunicação empresarial, né? Sim. Então, economia, contábeis, publicidade, direito, todos os cursos eles têm no primeiro ciclo a matéria de comunicação exatamente para desenvolver essas habilidades, né? Que muitas pessoas só focam nas hard skills, mas mostrar como essas soft skills, principalmente a comunicação não violenta, né, são elementos importantíssimos aí no ambiente de trabalho, né? E quando a gente fala, às vezes a gente não é validado, mas é bom que vocês que estão no mercado aí, né, profissionais de renome, falando para o pessoal de casa, isso valida ainda mais a nossa teoria, a nossa tese, né? Então que realmente a comunicação é importante. Vocês acham que o profissional hoje ele tem que constantemente se atualizar e ter uma formação sólida? Sim. A questão dessa atualização se o mercado atualiza, se o computador atualiza. Porque o profissional não, né? Porque o profissional Adorei essa comparação. não atualiza, então a gente tem que se atualizar o Sim. tempo todo para estar ali junto, né? Porque Sim. senão você fica para trás. Como a gente falou, o profissional que não se atualiza, ele morre no mercado, ele se torna muito obsoleto. A gente está numa fase da vida, do desenvolvimento, né, como seres humanos, em que as coisas acontecem muito rápido. De um dia para a noite, uma tecnologia nova aparece, um comportamento diferente de redes sociais ou de comportamento de consumidor aparece. Então, se você não se atualiza, você está morto, você não vai conseguir se comunicar com o seu público, enfim, o consumidor final do seu trabalho. Então, é o mínimo, assim, se atualizar sempre, senão você se torna obsoleto. A gente está fazendo um especial do 20 de novembro, Consciência Negra. Vocês já passaram na pele muitas dificuldades no âmbito profissional, assim, de portas se fechar e às vezes você perceber que você tinha competência, às vezes, mais do que o outro candidato e a pessoa não declaradamente disse, mas ficou lá nas entrelinhas um preconceito. Acho uma situação, inclusive a gente fala muito de diversidade e inclusão. Eu participei de um processo em que falavam que era diverso em mulheres pretas, pessoas pretas, e quando eu cheguei para fazer entrevista, não era bem isso. Tinham pessoas ali que eram brancas, eu fiquei, mas por que estão falando? Então eu senti que era uma coisa mais de mídia, para mostrar a diversidade, a inclusão e tudo mais, mas na realidade ali na voltinha da situação não. E ali eu senti que eu tinha me preparado muito bem, eu estudei, então eu não fui despreparada. E quando eu cheguei ali, eu vi que, assim, não aconteceu e eu não entendi por que não aconteceu. Tanto é que no site deu que eu tinha muito a ver com a cultura da empresa, eu tinha muito a ver com tudo mais. Todos os pontos, né, que tinha eu encaixava, mas não passei.
E aí depois, durante ali a dinâmica, eu vi que algumas pessoas ali, os chefes delas estavam entrevistando elas, porque elas queriam subir de cargo, então elas tinham que passar o processo como todo mundo. Os próprios gestores também, que tinha muitas pessoas que já se conheciam ali. Então, poxa vida, e nenhuma dessas pessoas eram pessoas pretas. Então eu fiquei, bom, complicado. Porque que eu e outras colegas ali, porque não tinham só eu de pessoa preta, mas tinham outras pessoas, tinham 17 pessoas no total, mas das mais conhecidas e pessoas ali, tipo, sabe? O chefe entrevistando a funcionária. Uhum. Por quê? E a funcionária não era uma pessoa preta? Sabe como que ela chegou ali? Então eu senti que já tinha algo já pré-filtrado. E aí eu não passei na oportunidade, tudo bem. Eu entendo que não era pra mim. Superei, fiquei triste, obviamente, mas superei. Claro. Então foi uma situação que eu fiquei, assim, desconfortável. Ana também já passou por alguma situação parecida? Não necessariamente em relação a vagas ou, enfim, posições dentro da empresa, mas eu acho que a maior dificuldade nesse sentido que eu passei foi a partir do momento que eu entrei na empresa de me sentir pertencente àquele lugar. Então é o que a gente falou, não é só a questão de trazer as pessoas, é entender como realmente estabelecer essa cultura de diversidade. Uhum. Então, como eu falei, né, a gente na minha empresa foi uma jornada de diversidade e inclusão que hoje eu vejo que a gente está anos-luz melhor do que no passado. Então, quando eu entrei, toda a minha equipe era branca, todo mundo, e muitos de classe social muito mais alta do que a minha. Então eu ia, sei lá, almoçar com o time e as conversas não faziam parte da minha realidade, não faziam parte do meu dia a dia. Eu fui para tal país nas férias. Você foi pra Disney? Nas férias. Exato, e eu indo no máximo pro litoral, né? Então acaba que eu não me sentia conectada com aquelas pessoas, não me sentia parte daquele ambiente. E eles também não tentavam te incluir? Você sentia isso também? Sim, tem uma questão muito assim também, de tenta, mas é meio estranho, não sabe muito como fazer. Então, eu acho que foi muito importante essa jornada que a gente passou. E hoje eu vejo que as pessoas que entram têm muito mais apoio e tem muito mais uma inclusão de verdade do que lá no passado. Lá no passado foi bem difícil a entrada, assim. Uhum. Eu já estudei alguns artigos que eu gosto muito de ler a respeito sobre a força, o símbolo e a importância do cabelo afro, do cabelo negro, né? Como que vocês lidaram e lidam com a questão do cabelo? Vocês já tiveram situações, vou alisar meu cabelo, ou eu alisava o cabelo porque era um padrão que as pessoas impunham? Você já falou também, né, de uma questão um tanto quanto invasiva, de pessoas que falam, ai, que cabelo lindo, posso tocar no seu cabelo, posso pegar, de verdade, tenta até puxar. Como que foi com vocês? Eu falo que o símbolo de empoderamento da mulher negra muitas vezes é o cabelo, né? Sim. O cabelo é lindo, dá pra fazer, né, uma série de coisas que o cabelo permite. Como que foi na vida de vocês, e pensando desde a escola, a relação de vocês com o cabelo, que é esse símbolo de força da mulher negra? Olha, desde a escola até parte da minha universidade, eu alisava o cabelo, porque era comum. Quase todas as mulheres pretas alisavam o cabelo. E com o passar do tempo, isso foi evoluindo também. Começou o movimento, né, cabelo natural, afro. E aí eu comecei a mudar, então fiz minha transição capilar. A partir dali eu usei só meu cabelo natural. E quando eu entrei na minha empresa também ainda estava com cabelo natural, tudo. E enquanto eu estava na empresa, eu queria fazer tranças no cabelo, que também é outro movimento que foi surgindo ao longo do tempo. Mas eu tinha muito receio de como as pessoas iam reagir a essa mudança, como ia ser percebido. Então, por muito tempo eu evitei fazer isso, preocupada com o que as pessoas iam achar ou falar e tudo mais. Graças a Deus foi o contrário que aconteceu. Então, quando finalmente eu coloquei, todo mundo elogiou, a gente parava no corredor para falar que gostou do meu cabelo. E eu sei que isso
talvez seja uma bolha realmente, mas foi legal ver essa recepção e, enfim, me surpreendeu muito positivamente. Mas eu acho que foi muito essa jornada que eu tive com o cabelo. Hoje em dia eu uso ele afro, eu uso ele tranças, eu mudo, cada mês eu tô com cabelo. E isso é muito importante para refletir minha personalidade, para refletir meus gostos. E hoje eu sinto que está muito mais aberto essa questão de não impor nada em relação ao cabelo para uma mulher preta. E deixar o cabelo dela falar por ela, se expressar por ela. Quando eu deixei o meu cabelo cacheado, não tinha muitas opções de preto. Então, eu gostava, eu achava bonito, só que quando ele ficava de uma forma diferente do que eu esperava e tudo mais, eu não gostava. Então, foi esse processo, mas eu continuei. E aí, depois de pouco tempo depois, começou as questões de cachos e tudo mais. E aí, foi que eu comecei a comprar mais cremes. Fui vendo como é que meu cabelo funcionava, qual creme que funcionava, qual que não. Fui cuidando muito mais. E aí, eu comecei a ver quanto eu era muito bonita com o meu cabelo dessa forma. Então eu gostei, só que isso não diminuiu, porque eu gostei, mas assim, eu trabalhava na época em uma empresa e você ouvia muitas piadas. Ah, seu cabelo tá muito armado, seu cabelo tá bagunçado hoje. Você cuidou do seu cabelo quando você levantou? Você acordou? As pessoas chegavam a falar isso pra você? Falavam. Então assim, e aí eu levava tipo, nossa, para de ser besta, para de ser bobo, ai, como você é racista. Mas nunca era levado a sério, então assim... Mas pra mim eu tava me sentindo bem, então eu continuei. E depois, lógico que conforme mais mulheres pretas foram com o cabelo cacheado e tudo mais, então ficou mais tranquilo, assim. Então a minha relação com o meu cabelo é muito boa. E aí aconteceu isso. Acho que pensando em cachos, pensando em tranças e tudo mais, eu fazia tranças, mas eu não sou tão ligada a tranças quanto ela. Mas teve uma vez que eu resolvi fazer dread. E eu falei, poxa, eu acho legal, meu trabalho não tinha tanta formalidade, então tudo bem. E aí quando eu cheguei com dread no trabalho, foi muitas piadas. No sentido de, você lava o seu cabelo? Como é que faz pra lavar? E aí a pessoa fica mexendo. Nossa, assim, essa é a clássica pergunta. Como faz pra lavar? O que é passar shampoo e condicionador? Como qualquer outro. Então, e aí eu fiquei meio assim, de usar dread outra vez. Mas assim, depois de um tempo eu usei, mas foi um outro ambiente, porque eu comecei a me sentir mal, não mal por mim, mas foi tanta piada que eu fiquei exausta de ficar debatendo, de ficar brigando, que eu deixei, mas um pouco tempo depois, quando eu tava num outro ambiente, numa outra realidade, eu deixei, fiz dread, fiz trança, deixei meu cabelo natural e é uma relação super tranquila. Que coisa, né? Você viu que você estava se sentindo bem com dread e o comentário das pessoas te fez não continuar fazendo algo que te fazia bem, né? E aí você vê a pessoa vem com uma pergunta do tipo, como é que você lava? Mas aquilo te fere, né? Porque é uma pergunta e que já ofende ao mesmo tempo, né? Então vale também para o pessoal refletir um pouco, né? Antes de fazer alguns comentários. Agora, produtos, por exemplo, de maquiagem, hoje a gente vê, né? O mercado, inclusive, da moda, da beleza, da make, também mais voltado para o público negro, né? Porque antes você não via uma maquiagem, muitas vezes, que se enquadrava ao padrão, né? E falava, olha, tô sendo vista, tô sendo visualizada, tô sendo pensada. Vocês passaram por isso de hoje falar... Hoje eu acho que o mercado da moda, o mercado da beleza me atende mais do que antigamente, como você falou, de condicionador, shampoo. Hoje você acha que é mais pensado? Sim. Hoje tem várias opções. Então, Sim. tem inúmeras, você já nem sabe qual que você vai escolher. Então, eu sinto que pelo menos para cabelo, sim. Maquiagem. Eu não vou falar por todas, né? Porque eu sou uma pessoa preta. Mas o meu tom, ele não é tão escuro, mas como uma pessoa é muito retinta, eu sinto que tem essa dificuldade de encontrar ali uma base ou alguma coisa do tipo, porque o mercado tem até uma tonalidade, mas pra lá não tem, entendeu? Então eu pelo menos sinto isso. Até teve uma polêmica recente de uma marca de maquiagem, de alguma pessoa famosa, influencer e tudo mais, que
né, falou muito sobre ter tons pretos e tudo mais, e era tipo 2 tons. E aí uma pessoa retinta, uma mulher retinta, fez um vídeo passando, né, todos os tons e falando tipo, gente, não faz sentido isso, sabe? Aham. Até a marca da Boca Rosa fez né, aproveitou o momento também para mostrar todas as tonalidades que eles têm, e aí realmente você via várias tonalidades que atendiam as diversas cores. E eu vi muitas mulheres brancas nos comentários falando, olha, se a marca não te atende, procura outra. Tipo, qual que é a dificuldade? Dói, né? Sabe? Dói, né? Exato, É. não entende o básico, entendeu? Não se põe no lugar do outro. Então, eu vejo sim que isso está melhorando, mas eu ainda acho que não pelo menos maquiagem, a gente ainda não tá Tem nesse muita cenário. coisa ainda para evoluir e melhorar, né? Exato. A primeira que teve, assim, mais diversidade foi a Fenty, da Rihanna. Só que Também custa... não atende o público, exato. pretas, que custa muito caro. É muito caro, né? Aham. Mas agora que a gente está vendo no mercado brasileiro essa tendência a chegar. Então a gente está longe do ideal ainda, mas tô vendo uma luz no fim do túnel. Na mídia, vocês se sentem representadas? A Jaqueline disse, né, que teve como inspiração uma atriz, né, uma pessoa da televisão, até para mudar o seu estilo capilar, seu cabelo, né? Agora, a gente sabe que até um tempo atrás faltavam atores e atrizes e apresentadores negros. Quando a gente pensava em apresentadoras infantis, sempre aquele padrão, loira, de olhos claros, azuis, verdes, né? Haja vista Angélica, Eliana, Xuxa, Jaqueline Petkovic, a Mara destoava, mas também, né? Ana Hickman. Ana Hickman, quando a gente fala de modelo. E sempre que a gente via um ator ou uma atriz negra, era em posições como garçom, era a pessoa, né, que exercia o trabalho doméstico na casa, e nunca numa posição de chefia, liderança. E, então sempre eram posições assim, digamos, mais subalternas. E hoje? Como é que vocês se veem representadas pela mídia, nas novelas, na televisão, ou não ainda? Olha, eu vejo uma evolução muito grande. No passado, como você falou, a gente não tinha representatividade racial na TV brasileira. Claro, a gente via esses papéis, né, entre aspas, inferiores, em que os atores negros que tinham na época faziam, mas eu acho que isso com o tempo foi melhorando bastante. Então, por exemplo, hoje você vê numa novela muito mais atores negros do que no passado. E isso tem que ser feito de forma intencional. Sim. Falar, cara, eu vou realmente representar o que é na vida real. As pessoas pretas estão lá. E não é só nessas posições para servir a pessoa Sim. branca. Então eu acho que Thaís Araújo, Lázaro Ramos foi assim disruptivo na TV brasileira para começar a trazer esses papéis diferentes, né? Para começar a incluir de fato em outros papéis. Então, até ser o casal principal da novela, coisa que você não via antes. Entendeu? O protagonista, O né? protagonista, exato. E em mídia também a gente vê bastante. Jornalismo, tem a Maju Coutinho também, é maravilhosa, conheço ela. Mas também é alvo de críticas constantes, né? Eu já ouvi tanta crítica, né? Hoje mesmo ainda falam, Maju vai sair do Fantástico. Parece que quando você vê uma mulher preta num programa do horário nobre e o maior jornal da Rede Globo, isso incomoda muitas pessoas, né? Porque até hoje falam, vai sair a Maju, não tá agradando, né? Então isso mostra só essa questão do preconceito, né? Eu acho que tem coisas a ser melhoradas hoje. Por exemplo, você não vê, a gente falou da Maju, né? Mas uma apresentadora preta que tem o seu próprio programa. Verdade. Não tem ainda. Eu espero que tenha logo. Mas em alguns nichos eu acho que ainda falta. Eu acho que para ator, atriz, propaganda, todas essas coisas é muito importante, porque são coisas muito faladas. Mas pensando em alguns outros meios, que nem eu acabei de citar o programa, eu ainda sinto uma falta. Porque depois da Glória Maria como entrevistadora preta, repórter, que ia para outros países, conhecer outras, quem tá lá? Entendeu? E ela foi a primeira, mas precisaria, depois dela, tinha que ter outras pessoas, entendeu? Então eu sinto ainda um pouco essa falta. Mas,
Lembrando que quando a gente fala, né, o negro na posição de servir o branco, a gente não está descaracterizando nenhuma profissão, né? A gente só está colocando em categorias do sentido. O negro, muitas vezes, é visto na novela como exercendo trabalhos braçais e não trabalhos intelectualizados, né? Então é essa posição que a gente defende que mude esse panorama. No começo da nossa conversa, da nossa entrevista, eu defini, né, a ideia de racismo, né, segundo o dicionário, que é preconceito contra pessoas a partir do seu tom de pele, remetendo a uma raça que é marginalizada, vista como inferior ou desvalorizada. Na opinião de vocês, né, ou da experiência de vocês, como identificar racismo na nossa sociedade? Que palavras, que expressões ou que atitudes das pessoas que falam, as pessoas às vezes defendem que não é racismo, mas é. A gente viu isso é muito visto no futebol, né? A gente discute muito, o Vini Júnior, o que aconteceu com o Vini Júnior. No futebol parece que isso está acontecendo cada vez mais forte. A gente teve recentemente uma notícia de uma grande universidade em que os alunos da universidade tiveram atitudes racistas e uma delas, inclusive, era estagiária de direito e foi mandada embora exatamente por essa atitude racista que ela teve, acho que foi no estádio de futebol, né? Foi numa quadra. Como que vocês identificam racismo na sociedade? Tudo, qualquer fala, atitude, emoção, sentimento, que queira inferiorizar uma pessoa pela cor da pele. Qualquer coisa que queira inferiorizar, marginalizar uma pessoa pela cor da pele. Isso pode ser desde uma brincadeira, como eu citei algumas, até através de uma ofensa mesmo. Então, qualquer coisa que seja voltado pela cor da pele é racismo. E nem sempre é o escancarado, o que se encaixa na lei do racismo, infelizmente. A gente vê muitas microagressões, a gente vê Dá um muitas... exemplo, porém, o que seria uma microagressão? Por exemplo, perguntar pra gente como faz para lavar nossas tranças. Entendeu? É uma microagressão, a pessoa não está sendo explicitamente racista, mas está sendo racista. E muitas vezes as pessoas não entendem as atitudes racistas, elas têm esse bias, elas não conseguem enxergar, mas no fundo existe. Então, o homem preto, ele sofre muito racismo, e um racismo muito agressivo. Se você vê um cara negro à noite e você vê um cara branco à noite, muitas vezes a reação das pessoas é diferente. E aí eu ia falar, não, mas é pelo jeito, é pelo não sei o quê. Cara, é racismo. É simples. E, infelizmente, a questão do povo preto e como aconteceu no Brasil, muitas vezes é atrelado à questão social também. Então, vem um preconceito racial e vem um preconceito social também, de ver a gente ligada a ambientes pobres, sem estudo, trabalhos braçais. Então, são coisas que a sociedade naturalizou e que hoje a gente tem que lutar para desvincular essas ideias e esses racismos velados, né, que a gente fala. Desconstruir. Eu tive 2 relatos essa semana que me tocaram muito, né? 2 pessoas foram para uma festa, uma delas, uma senhorinha branca, loira, e uma mulher negra junto com ela. Ela bebeu, a branca. E ambas, a primeira, a branca, passou por uma blitz, estava bêbada, colocou um óculosinho, né? Passou despercebida. Quem que pararam? A negra. Não tinha bebido, mas como falar, né, que não existe racismo? Por que que a mulher branca, à noite no carro sozinha, não foi e bêbada, não foi parada pela polícia, enquanto que a mulher que não tinha bebido foi parada, né? E aí é difícil justificar, né? Por que que uma levantou suspeita e outra não, né? Você acha que os pais de vocês prepararam vocês para o mundo no sentido de filhas? Vocês vão enfrentar preconceito? Contaram casos de preconceito que eles enfrentaram? Nesse sentido, teve esse cuidado, né, de protegê-las, orientá-las e mostrar que o mundo não é tão bom como às vezes aparenta? Eu acho que não preparar no sentido de comunicar e falar
meu pai sempre comentado esses relatos que eu falei no começo da nossa entrevista e tudo mais. Mas é que a questão de racismo, a questão racial, a questão de preto, hoje a gente fala que aquela pessoa preta, aquela pessoa negra, aquela pessoa era parda, a gente dá nomes e dá cores, né? Também não era muito falado. Então, assim, pra eles não era algo comum de ser falado. Então, até, lógico que eles me orientaram, mas não com todas as palavras como eu, se fosse mãe, comunicaria a minha filha, Sim. entendeu? De uma forma tão clara. Porque hoje é comunicado. Mas eu acho que essa questão racial a gente fala por agora. Né? Hoje nós estamos discutindo sobre isso. Acho que 10 anos atrás a gente não falava sobre isso. Não chegava a 10 anos atrás. Então, assim, é novo. Não deveria ser novo, obviamente, mas é novo que é comunicado. Então, eu sinto que eles vêm preparando da maneira que eles poderiam. Mas já relataram para vocês alguma situação que seu pai, seu avô, sua mãe tiveram de preconceito, tiveram que enfrentar, até para falar, filha, se acontecer, faça assim? Não. Não, diretamente não. Eu tenho a mesma experiência também. Eu acho que, como eu falei, né, no passado era muito normalizado as coisas. Então eu já ouvi histórias dos meus pais, tipo, chamava a gente de tal coisa e a gente chamava de volta de outra característica física e todo mundo sofria bullying, todo mundo fazia bullying e preconceito e racismo. Então, eu acho que naquela época era muito normalizado essas coisas e eu acho que a gente só começou a, né, tratar com a seriedade necessária recentemente. Então, nunca tive esse tipo de visão vinda da geração dos meus pais, porque eu acho que era muito normalizado naquela época. O que vocês falariam para essas pessoas que dizem, hoje em dia é tudo politicamente correto, não se pode falar nada, a sociedade tá chata, tá careta, e não pode nem fazer humor, uma coisa que hoje era humor, como Chaves hoje, seria proibido. O que vocês falariam para essas pessoas? Não pode falar em vídeo. Cara, eu acho que é uma recomendação muito simples. Não é que tá tudo perdendo a graça, não é que não pode fazer piada com tudo, mas só é engraçado quando ambas as partes riem, né? Acho que isso é muito simples, é uma régua muito simples de você balizar. Se você tá fazendo uma piada com o outro e só você tá rindo, você tem então alguma não é coisa engraçado, errada aí. não é piada. Engraçado. Exato. Então, não é que tá tudo perdendo a graça, é que você quer continuar tendo atitudes preconceituosas. E você não se importa com o outro, com o que ele sente, com as experiências deles. Então, é isso que Ótima maneira de balizar. Só é engraçado se todas as pessoas acharam realmente divertido, né? E se não constranger ninguém, né? Quais são as principais causas do racismo? Por que a gente está hoje, dia 20 de novembro, discutindo racismo? Por que ainda existe racismo? O que causa essa situação? Privilégios. As pessoas não querem perder seus privilégios. É cômodo, é confortável. Você não quer perder a sua vaga na universidade, entre aspas, perder, para uma pessoa negra, porque ela é negra, porque a gente precisa de equidade. Então, as pessoas querem continuar no preconceito delas e sendo... querem ser. Exato. E, claro, a gente passou por uma situação histórica muito relevante. Então, cara, a gente foi escravizado. Tipo, Sim. A gente já começou horrível nesse sentido. Então, de lá pra cá, a gente só tá tentando equalizar as coisas. Deixar a famosa equidade, não igualdade, né? Até a gente ter igualdade, a gente precisa da equidade. Então, a gente só tem hoje porque a gente ainda não passou por esse processo, porque é confortável para as pessoas que estão se beneficiando do racismo. Jaque também? Eu acredito que é a mesma coisa. O racismo desde a escravidão sempre existiu. Foi passado um pano durante um bom tempo. E agora a gente está mostrando na televisão, com vídeo, com fatos, com dados, que ele existe. Por que ele acontece? Na verdade, porque ele sempre aconteceu, ele sempre existiu. Só que agora, como está tomando seriedade, as pessoas não querem ser responsáveis pelos que elas falam, pelas atitudes dela. Então, elas não querem, por exemplo, entender, vai para uma empresa, que, seria legal colocar mais pessoas pretas aqui, seria um ambiente diverso, porque as pessoas querem ficar dentro da sua bolha social, está confortável para elas, para que mudar? Que situação de racismo na escola você se lembra, você já sofreu?
tem muita questão capilar, né, do cabelo, da imposição do cabelo alisado, que acho que basicamente todas as mulheres negras já passaram por isso na época, enfim, da escola, enfim. Mas eu acho que tem outra coisa que, conversando com outras pessoas pretas, eu vi também que é meio que um padrão, que é as pessoas pretas sempre serem vistas como as mais feias da sala, assim. Então, todo mundo tá naquela época de, namoradinho, interesse e tudo mais, e a gente é invisível para as outras pessoas. Mesmo entre pessoas pretas, muitas vezes a gente é invisível. É tipo, a galera considera todas as opções possíveis da raça branca até chegar na gente. E isso, cara, a gente cresce se achando feio, não valorizado, não atraente. E aí, quando a gente chega na fase adulta, que as coisas mudaram um pouco e que a gente se vê a beleza na gente, vê isso, a gente até fica meio estranho, assim, porque nunca foi a nossa realidade. O Baco, Exu do Blues, mesmo fala, né, nas músicas, ele sempre foi do jeito que ele é hoje, só que as pessoas não valorizavam antes, hoje estão valorizando. Então eu acho que isso também aconteceu com muitas pessoas, mais ou menos na nossa idade, um pouco mais velhas, que passaram por isso na escola. E a escola, vocês acham que ela tem um papel forte nessa luta contra o racismo? Com certeza. A gente teve um caso recente também num colégio de São Paulo, muito grande, famoso e caro, de ter um racismo, né, contra um estudante bolsista e tudo mais, e a escola não tomar atitudes contra Ficou isso. indiferente, Exato, né? ficou indiferente. Fez aquela cortina de fumaça com falas clichês sobre, vamos entender isso, vamos tratar isso, e nada foi feito. Então, cara, se nem a própria escola tem aquele ambiente feito para integrar as pessoas, para respeitar as pessoas, Acolher, proteger, para acabar com esse tipo de comportamento, de racismo, claro que os alunos vão continuar fazendo, se sentindo livres, porque é passado um pano, é feito vista grossa com essas atitudes. Então acontece muito, a gente viu muitos casos recentes de alunos sendo até mortos por conta de racismo dentro das escolas. Isso é muito grave. Pensando numa instituição de ensino superior, pensando numa instituição acadêmica, e aí algumas soluções, né, de repente, para tentar combater a discriminação racial no Brasil, no ambiente escolar, na escola. Investir em educação antirracista e inclusiva desde a infância. Se desde criança já tem essa educação inclusiva e antirracista, esse panorama pode mudar. Ensinar história afro-brasileira e africana nas escolas. Isso já é uma lei desde 2003, mas infelizmente poucas escolas aderem e respeitam essa lei. Promover espaços de diálogo e de reflexão sobre o tema. Quanto mais a gente conversa, mais a gente discute, mais as pessoas se conscientizam e menos preconceituosas elas são. Reconhecer e também valorizar a diversidade étnico-racial. A escola também é responsável por estimular o entretenimento com representatividade e, finalmente, ampliar o leque de referências, né? Ter referências de pessoas negras, por exemplo, não só trazendo uma escola aqueles autores da literatura canônicos, Machado de Assis, apesar de ser um escritor negro, não escreve sempre sobre o negro, ou trazer sempre José de Alencar, Graciliano Ramos, e sim trazer autores que representam personalidades, figuras negras e tratam sobre o negro, né? Uma das autoras que eu mais gosto de trabalhar em sala de aula é a Toni Morrison. Ela tem um livro maravilhoso chamado The Bluest Eye, O Mais Azul dos Olhos, que fala exatamente sobre isso. Uma menina negra, ela vai comprar boneca e ela quer todas as bonecas que estão na vitrine em exposição, menos a boneca preta. E ela diz, eu não quero essa boneca porque ela é feia e ela não me representa, né? E isso só demonstra o que a sociedade impõe, né, como ideal de beleza, como ideal de atitude e como corpos ideais. A gente pode falar uma série de preconceitos, né? A sexualidade heteronormativa, o padrão de corpo, né, que a sociedade impõe como padrão de beleza. Então tá aí, a escola é um ambiente que deve sim operar essas mudanças
e transformar essa realidade. Desde pequeno, desde a infância, da primeira infância, a escola conscientizar, muito certamente aí a gente vai ter uma sociedade melhor e mais consciente e menos preconceituosa, né? Quer deixar um recado para quem está em casa nesse dia tão importante, dia 20 de novembro? O que vocês gostariam de falar para quem está nos assistindo? Olha, falar que eu estou muito feliz de estar aqui, de poder trazer essas reflexões para vocês todos. Eu acho muito importante o fato de vocês estarem assistindo a gente falar sobre isso, porque esse dia é sobre isso, é sobre debater, é sobre refletir. Então, muito obrigada. E queria dizer para a gente continuar espalhando essas enfim, atitudes, reflexões, até trazer esses conteúdos dentro da universidade para a gente atingir mais pessoas cada vez mais. E a Jaque? Faça das suas palavras as minhas. Eu acho importante, quem chegou até o final desse vídeo, esses pontos, você aí da sua casa, você refletir, porque a gente trouxe a nossa realidade, como são as vivências, como é o mercado de trabalho, como que é a nossa realidade, para vocês entenderem, pensarem também como que vocês conseguem melhorar a realidade das pessoas à sua volta, como você consegue melhorar como pessoa e evoluir, então entender esses pontos. Eu acho super massa. Meninas, nem sei como agradecê-las. Muitíssimo obrigado. A gente que agradece. E vamos sempre, né, lutar por uma sociedade mais justa, mais igualitária, pensando na equidade, pensando no respeito, né? A gente não quer privilégios, a gente quer respeito e a gente quer representatividade. Acho que isso que é importante, né? E que esse dia seja um dia de reflexão, não seja encarado como só mais um feriado, mas sim um dia de também deitar a cabeça no travesseiro e pensar. Não adianta não só não ser racista, mas todo mundo pode ser antirracista e lutar contra o racismo, né? Então acho que mais do que só não ser racista, a gente pode fazer a diferença ainda mais tendo atitudes antirracistas e lutando contra a causa, né? Acho que isso vai fazer toda a diferença. Tá? Obrigado por recebê-las aqui em casa, por virem até aqui. O Marshall também super agradece a presença de vocês, né, Marshall? Fala muito obrigado pela participação de todos. Esse foi mais um Strong Visita, eu hoje sendo visitado pelas meninas, tendo a honra de tê-los aqui em casa. E obrigado por nos acompanhar nesse dia tão especial. Até a próxima edição do Strong Visita e muito obrigado pela presença de todos e pela audiência, não é verdade, meninas? Muito obrigada. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Obrigado. Então, 3, 2, 1. Ah, já. Calma. Calma. Assim, não dá pra desligar a televisão, não. Eu tentei Desligar? a televisão. Deixei ligado para não deixar vocês entediados. Falei, Qual é o risco de eu ficar prestando atenção? Porque é uma forma de você... Oi? É uma forma de você equilibrar, tentar equilibrar, logicamente, que não equilibra de fato. Já foi qual? Vamos começar de novo. Mostra que você é um cachorro bravo que protege a casa. Mostra. Olha como eu protejo essa casa, olha. O bandido leva fazendo carinho. Se entrar um bandido aqui, o que você faz com o bandido? Ó, ai, vou te matar. E o bandido leva ele. Leva, né? Que foi? Olha aí, ó. Só vai aparecer ele nas falhas de gravações. Vai. Aí, ó.